noite, boa noite, boa noite, boa noite. Aí, ó. Não esquece de me marcar lá. Vou Você marcar. me marque lá. Tá. Acho que já começou. Começou já estamos ao vivo. Deixa eu ver aqui na página da paróquia. Tá esperando aí o pessoal entrar. Dá uma seguradinha. Só entrar aí. Vai chegando. Boa noite, Terezinha, Isabel, Tiane. O pessoal vai entrando aí. Aguardando todos vocês para a gente estar fazendo sua live aí. Boa noite a todos. Boa noite. Aí, todo mundo entrando, Sônia, Giovana. Vamos ver assim, então, já que o pessoal já está entrando. Vamos começar essa live aí do Padre Renan hoje, que vai estar aí apresentando um pouco esse tema sobre a saúde espiritual. Vamos pedir a graça de Deus que venha nos acompanhar nessa noite e nos iluminar cada vez mais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Nós nos pedimos, Senhor, a graça do vosso Santo Espírito que venha nos iluminar e conceda, assim, a capacitar, Padre Renan, diante de tudo aquilo que preparastes, trazer a luz dos mistérios da nossa salvação, da nossa conversão, do nosso crescimento espiritual. E que possa, assim, nos iluminar cada dia mais em nossa caminhada. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pedimos ao auxílio da Virgem Maria que interceda por nós nessa noite, e junto ao seu Filho, todos os auxílios divinos da graça, nessa materna intercessão, que venha junto com São José nos proteger e guardar esta noite, para contemplarmos cada vez mais o mistério de nosso Senhor Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite, pessoal, todos que estão aí nos acompanhando. Então, o Padre Renan já é conhecido nosso, né? Já vem nos ajudando aí, auxiliando as palestras, nos iluminando cada vez mais. Então, hoje vamos aí acompanhando um pouco para meditarmos essa questão da saúde espiritual, que nos ajude aí. Passo a palavra ao Padre Renan, que hoje nos concede mais uma vez essa graça de estarmos juntos.
Muito obrigado, Padre Henrique, meu padrinho. Abençoe, obrigado pelo convite. Obrigado a você que está aí acompanhando essa live. E eu digo que é algo muito providencial podermos falar de saúde espiritual no dia de hoje, festa de Santa Maria Madalena, e sendo uma quarta-feira, um dia devocional a São José. O que isso tem a ver com o tema? Tudo. Porque justamente a abordagem que eu vou fazer para falar do que é espiritual é falando o contrário dela, o que não é, que é justamente os vícios, né, e as doenças espirituais. Porque a gente entende melhor o estado de saúde quando a gente entende a doença. E é curioso a gente falar de Santa Maria Madalena, porque dela foram expulsos 7 demônios, né, e são 7 vícios capitais. E São José é o terror dos demônios, porque viveu justamente de forma heróica as virtudes. Então é algo muito providencial podemos estar falando desse tema no dia de hoje. Como uma dica, você que está aí assistindo, se você puder pegar um caderninho e quiser anotar alguma coisa, será muito bom você anotar. Eu sei que eu acho que vai ficar gravado, né? Fica gravado, padre? Fica salvo? Então tá bom. Então vai ficar salvo, gravado. Se quiser ir acompanhando, fique à vontade. Bem, nesse início, para a gente entender um pouquinho do que aconteceu com a natureza humana, para a gente entender um pouquinho sobre a questão da doença, eu vou fazer um percurso rapidamente, voltando lá em Gênesis. Nós sabemos que toda a criação que Deus faz e fez é bom. Então, ontologicamente, ou seja, no ser das coisas, tudo é bom. Porém, o pecado original, ele causou uma desordem. Ontologicamente, ou seja, no seu ser, enquanto criatura feita por Deus, o ser humano é bom. Porém, as suas ações, elas ficaram confundidas por causa do pecado, ficaram desordenadas. Então, a vivência do bem agora ficou dificultada, porque o ser humano, ainda que no seu interior, por causa de ser uma criatura de Deus, é bom, mas a sua moralidade agora é duvidosa. Ele precisa se empenhar para fazer o bem, fazer a justiça, que antes não precisava de tanto esforço assim. Então, o que o pecado ele causou em nós, deixou como herança, foi uma desordem. E uma desordem tal de que se antes do pecado a vontade era totalmente submissa à razão e a liberdade de forma pura, de forma justa, pós o pecado ficou ao contrário. Então, a liberdade deu lugar à escravidão, porque agora a inteligência ficou serva da vontade. E é muito comum a gente ver nos dias de hoje, e também na nossa vida, os reflexos do pecado original. E como que se mostra isso, esse reflexo do pecado? Justamente quando a gente sabe o que Deus ama, sabe o que Deus quer, mas o nosso apetite é totalmente o contrário, né? Como São Paulo diz, não pratico o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Então, isso mostra o conflito que existe dentro do ser humano para conseguir realizar a vontade de Deus. Isso do pecado original, tá bem? É preciso a gente saber que no nosso batismo, sobretudo porque fazemos parte dos méritos de Cristo, fazemos parte de tudo aquilo que Cristo conseguiu com a sua vida e a sua morte, entramos na vida da graça restaurados. Existe uma verdadeira restauração da culpa original, mas o estado de ordem permanece. Então, isso é muito importante nós sabermos. E o que existe em nós, como São João, ele vai a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba de vida. Tudo isso existe em nós e tudo isso precisa ser combatido. E isso, de certo aspecto, a vida de pecado vai deixando uma série de marcas na nossa alma. Se você tomar os 7 pecados capitais,
eles são tidos como as doenças do espírito, as doenças da alma, né? O que seriam os pecados capitais? São justamente para todos os outros tipos de pecado. Então, não tem tanto a ver com o pecado atual que eu cometo, mas com aquele estado que fica. Se você for pegar o livro do Padre Paulo Ricardo, né, que é sobre justamente as doenças espirituais, ele não vai chamar de pecados capitais, ele vai chamar justamente de disposições da alma e de doenças. Por quê? Se eu falo constantemente dos pecados capitais, por exemplo, a preguiça, eu posso me levar a crer assim, se eu pequei, eu me confesso, está tudo certo. Mas a disposição na minha alma permanece. A culpa foi perdoada, né? O pecado foi perdoado na confissão. Porém, a disposição na minha alma permanece. Uma pessoa que tem uma dificuldade com a virtude da pureza, ela precisa constantemente, ela precisa constantemente, de tempos em tempos, se confessar por causa do pecado solitário ou da pornografia, etc. Então, ela, ainda que vá se confessar, a disposição na alma dela permanece. E é preciso fazer alguma coisa com relação a isso, tá? Então, os pecados capitais, eles deixam essas disposições na alma. E todos nós temos todos eles. Todos. Que é a gula, a luxúria, a avareza, inveja, o orgulho. Todos temos esses pecados capitais. Mas em cada pessoa vai se mostrar, talvez, com uma maior intensidade. Né? Deixa eu responder uma coisa. Para mim, não está aparecendo travando, não. Para mim, está normal. Não sei. Enfim. Para mim, está normal aqui. Vamos lá, vamos continuar. Tá tendo uma falhadazinha no áudio, só, mas pode continuar. Então tá bom. Mas eu não estou percebendo travando, não. Para mim, está normal aqui. Beleza. Tá. Então vamos lá. Todos nós temos esses pecados na nossa alma. Essa disposição foi fruto justamente do pecado original. Todos nós temos. Em uma ou outra pessoa pode se manifestar de forma maior. Então, toda vez que eu peco, eu estou permitindo com que essa realidade que existe em mim, mudada, crie raízes. Cada vez mais vai criando raízes. Então, uma das consequências do pecado, né, justamente da doença espiritual, que a gente pode fazer uma analogia. Assim, quando o corpo está doente, começa a ter sintomas, dor de cabeça, diarreia, vômito, fraqueza, etc, etc, dores. Na alma, começa a aparecer alguns sinais. Quais são eles? Tristeza sem motivo. O primeiro deles, na verdade, é não parar de rezar. Você já não reza. Tem uma preguiça espiritual, e essa preguiça espiritual é a assídia, que é causada pelo nosso pecado mesmo, por causa da nossa vida de pecado. Em casos mais graves, tem pessoas que começam a ouvir vozes que levam para o suicídio, que levam para o pecado. Algumas pessoas começam a ver coisas que, de fato, aparições de demônio. Em outros casos, como vocês já viram mesmo durante essa semana, é psicológica. Mas a gente não pode descartar o fator sobrenatural, que pode acontecer. A pessoa que fica vendo vulto, fica vendo aparições, né? Isso pode acontecer. Pode acontecer. Não é ordinário. Necessariamente vai acontecer com todo mundo. Não é isso que o padre está dizendo. Mas pode acontecer em situações mais graves, porque a alma ela está totalmente imersa no pecado. Então, a realidade do mal vai criando raízes cada vez mais profundas. Entende? Então, para conseguir voltar para Deus, é preciso fazer um esforço muito grande. Você que está assistindo a live, eu não sei qual é a sua história de vida, a sua história de igreja, mas se você tem um período longo sem se confessar, com certeza, no momento em que você pensou em se confessar, toda aquela disposição contrária à graça
se manifestou. Você teve que fazer uma força muito grande para ir até o sacerdote se confessar. Talvez você tenha uma força muito grande para se manter fiel na vida de oração. Entende? Tudo isso é reflexo espiritual de que nós estamos doentes. Se você não se reconhece doente, dificilmente você vai se esforçar para justamente receber a graça de Deus. Para empreender tudo para receber a graça. Tá bem? Então, isso que é preciso nós termos em mente. Todos nós, depois do pecado original, estamos doentes. A gente precisa justamente do auxílio de Deus, que a saúde, ela vem de fato de Deus. A gente precisa se esforçar cada vez mais com o auxílio da graça para que essa doença possa sair de nós. Semelhantemente, o médico faz com o corpo, porque as pessoas falam assim, o médico que me curou. Não, o médico ele não cura o corpo. O médico ele coopera para que o corpo receba a saúde. Então ele está cooperando com o corpo, mas quem é o corpo, ele só coopera. Ele não tem como dar a saúde para o corpo. Entende? De forma análoga, mas não tão análoga de que na ordem da graça é superior. Os médicos, ele é a fonte da saúde, ele nos dá a saúde. Mas o que é análogo é que nós precisamos da graça. Porque a graça, ela supõe a natureza. Então, se a natureza está disposta, a graça consegue agir. Se ela não está disposta, ela não consegue agir. Tá? Então, esse processo de purificação, esse processo de saúde espiritual, depende também do esforço. Eu falava nessa semana com o pessoal aqui da paróquia, na segunda-feira, para ser mais exato. Eu falava sobre o plano de vida. Quem quer ser santo precisa percorrer caminhos objetivos para a santidade. Assim como uma pessoa que quer ter um corpo escultural, né, um corpo justamente precisa justamente alimentar exercício. Uma pessoa também que queira ser santo precisa se colocar numa disciplina. E essa disciplina se chama de vida. Eu tenho que ter horário para rezar, eu preciso ter horário para fazer a meditação, eu preciso ter horário para justamente participar da missa, horário para adorar nosso Senhor, horário para fazer uma leitura da vida do santo ou ver um filme. Eu preciso ter horários no meu dia. Não posso simplesmente acordar a hora que eu quero, dormir a hora que eu quero, né? Porque uma pessoa que se coloca, mais uma vez falando, numa disposição para querer ter um corpo legal, ela precisa ter horário para comer, horário para fazer exercício, e tem que ser todo dia, com uma frequência. Eu até falava, brincando, né? E isso serve para a vida espiritual. Não existe o dia do lixo. Para quem quer ter um corpo legal, não existe dia do lixo. O dia do lixo, ele é uma mentira. Porque aquilo que você empreendeu durante a semana, você um dia, se você meteu o pé na jaca, desculpe a expressão. Então, na vida espiritual, também não existe dia do lixo. Não existe relaxamento. Não existe essa ideia de, eu rei toda, agora, então, eu posso me permitir pecar. Não existe isso. Não existe relaxar. Essa ideia de, vou relaxar. Não existe isso. Porque em uma única exposição, você pode cometer um pecado mortal e aí perder toda aquela graça que você estava, todo aquele estado. Você volta a estaca zero. É claro que a graça recebida nunca é sempre superior. Tá? Então eu gostaria, já que eu estou falando das doenças para melhor entender a saúde, começar pelo início. Nosso Senhor, no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo do 1 ao 13, é justamente quando ele vai ao deserto e ele é... A primeira tentação que acontece é transformar as pedras, né, a pedra em pão. Então isso daí é a carne, são os desejos da carne. Que isso pode ser tanto a gula, tá, como também o desejo da carne. A gente
para a luxúria e para a preguiça também. É a primeira tríade: preguiça, luxúria e gula. Então, a concupiscência da carne. Segundo, a posse do reino e a adoração do maligno, a concupiscência dos olhos. Tá bem? Porque, na verdade, é a avareza. Eu quero tudo. E também um outro mal do nosso tempo, a curiosidade. Como tem o programa BBB, né? É só uma espiadinha. Né? Todo mundo adora ficar espiando, gosta de espiar, é o olho gordo, né? Eu quero saber da vida dos outros, né? Eu quero saber de tudo. Né? Então é a soberba, a concupiscência dos olhos, perdão. Né? Eu quero saber de tudo, eu quero tudo. Então não é só, essa é uma concupiscência mais espiritual. Se uma está ligada mais para a carne, essa daqui começa na carne, mas transcende um pouco mais o espírito. E por último, né, quando o demônio fala, atira-te daqui abaixo, que é a soberba de vida, que é o se sentir poderoso. Eu estou no topo do mundo. O que o demônio queria, e que a maneira como ele entende, o sinônimo de poder é você se amostrar, falar de si. Agora, para Deus, é poder justamente viver as virtudes que são contrárias, justamente, primeiro, a concupiscência da carne, que é ligada justamente à gula, viver a temperança, que uma das filhas da temperança é a castidade. Então, viver a temperança. E ligado à gula, a castidade, ela regula a luxúria. E a abstinência regula a gula. A concupiscência dos olhos, a soberba, a concupiscência dos olhos, a avareza, é justamente o que? A vivência da pobreza. Então, nós temos já a temperança, a pobreza, e, por último, o que combate ali a soberba é a obediência. Então, nós temos 3 virtudes que são o início para que a gente tenha saúde para a nossa alma. A vivência da pobreza, da temperança e da obediência, que é filha da virtude da humildade. Todos nós, quando nós não exercitamos nosso dia a dia, atos que colaborem para a vivência das virtudes, nós estamos deixando com que essas concupiscências, elas criem raízes para nós. Algumas pessoas vieram para mim e falaram: mas padre, eu rezo todo dia, mas a oração precisa traduzir em atos. Se você não se esforça, por exemplo, eu sou uma pessoa muito irritada, sou uma pessoa que explodo com muita facilidade. Se você não trabalha, não se esforça para controlar os seus ímpetos, pensar antes de falar, buscar justamente sair daquela situação que te provoca para que você exploda. Se você não faz esses atos, você quer sempre retribuir na mesma moeda, você vai passar a vida inteira rezando e essa oração não vai ter fruto, porque você não deixa com que ela dê fruto. É preciso praticar. E são nos momentos exatos. A virtude da paciência não é uma coisa que vai cair do alto. Né? Ela precisa ser praticada no dia a dia. A castidade precisa ser praticada. Um exemplo de como a gente pode praticar a castidade: regular o que a gente vê, controlar a curiosidade. Tem uma mortificação que é a mortificação dos olhos. É um dos meios. Está andando pela rua, mantenha um olhar um pouco baixo. Você não vai cair na rua, não. Começa a controlar o tempo que você fica no celular, o tempo que você fica no computador. Um outro exercício para viver a virtude da castidade: começa a ponderar suas amizades. Se a amizade ela é totalmente sensível, despreze isso aí. Se são pessoas que te levam para longe de Deus, ficam falando, falam baixaria, coisas impuras, partilham coisa no WhatsApp, tá na hora de fugir dessa amizade aí. Porque ela não está te levando à vivência da virtude, mas do vício. Mas eu gosto tanto dessa pessoa e não gosto de repreendê-la.
Pois então você vai para o inferno junto com ela. Né? Dá a mão para ela e vocês todos juntos vão. Porque o respeito humano, como diz São Bosco, São João Dom Bosco, é um dos pavimentos do inferno. O respeito humano é: eu não vou ser radical na fé, eu não vou viver o evangelho de forma brava, porque senão eu vou viver sozinho, né? Eu vou perder minhas amizades, ninguém vai estar junto comigo. Então, isso é respeito humano. Você se permite perder a graça de Deus e trocar a amizade de Deus pelas amizades terrenas e sensíveis, coisas que não contribuem para a sua alma. Então, está todo mundo caminhando junto, de mão dada, né? Igual falavam lá, né? Ninguém solta a mão de ninguém, está todo mundo junto e vai cair todo mundo no precipício. Porque nem você está colaborando para a sua salvação e nem para a salvação dos outros. Tá bem? Então, é preciso que a gente pratique, sobretudo, essas 3 virtudes. Pobreza, começando na ordem, né? Sobre a que combate a concupiscência da carne, a temperança. A que combate a concupiscência dos olhos, a pobreza. E a que combate a soberba de vida, a humildade, mas de forma mais especial a obediência. Praticando essas 3 virtudes, com o auxílio da graça de Deus, que é justamente de onde provém toda a saúde e toda a vida da alma, aí sim a gente pode começar a entender o que é saúde espiritual. A saúde espiritual é justamente buscar o ordenamento, né, a ordem da alma. Voltar ao estado original que Deus sonhou. Deus, quando nos criou, não nos criou para a desordem, porque Deus se compraz da ordem. Então, toda vez que eu me aplico em viver as virtudes, em viver a bem-aventurança, tá? Todas as bem-aventuranças que nosso Senhor falou, aí sim a minha alma ela vai crescendo em graça, em outras palavras, vai crescendo em saúde. Assim como acontece numa analogia, se uma pessoa ela se alimenta bem a vida inteira, pratica esporte de forma regular, ela vai conseguir viver, talvez, se não tiver nenhum acidente, falando de forma natural, excluindo todas as intempéries e acidentes que podem surgir. Uma pessoa que tem ali uma alimentação saudável, pratica exercício, é normal pensar que essa pessoa viu, entende? Porque naturalmente ela vai ter o quê? Uma saúde natural. De forma análoga, acontece para a vida de santidade. Se eu luto para me afastar das ocasiões de pecado, e, sobretudo, luto para não cair em pecado mortal, né? Luto para justamente não cometer nenhum ato de pecado venial voluntário. É claro que se eu comungo, me confesso com regularidade, tenho uma vida de oração, uma vida de mortificação, de penitência, é óbvio que a graça ela vai cada vez mais crescendo na minha alma e vai fazendo com que a minha saúde espiritual cresça. E vai crescendo. Porque a saúde do corpo se chama justamente a vida. E a vida é Cristo. Cada vez mais que eu vou crescendo na amizade com Cristo, mais a saúde espiritual vai crescendo também na minha alma. É preciso entender o seguinte, e por isso eu volto nesse ponto. O corpo, ele é templo da alma. E a alma é templo do Espírito Santo. Quando acontece isso? No batismo. Toda vez que eu cometo um pecado mortal, esse pecado é mortal porque o pecado não está no corpo, mas está na alma. Tá bem? Então, o que significa falar? Que a minha alma está morta. E no que decorre da alma morta? Que o Espírito Santo sai da alma. Ou seja, aquilo que nós recebemos no batismo, a presença da Trindade em estado de pecado mortal, significa dizer que a Trindade não está mais habitando na sua alma. Porque ela só pode habitar na sua alma por uma coisa chamada graça santificante. Sem a graça santificante, a alma não tem vida sobrenatural. Sem vida sobrenatural, a alma não tem saúde. Qual é a consequência última de um corpo sem saúde? Morte. Para a vida sobrenatural,
é algo semelhante. Se eu não tenho uma vida sobrenatural em mim, isso significa que eu estou morto. Então, é preciso a gente ter em mente que isso é uma realidade muito séria. Uma realidade seríssima. Nós não podemos contristar o Espírito Santo. E falo uma coisa que é categórica, que não é para assustar ninguém, é só para a gente poder ter em mente uma coisa que é verdade. Nesses tempos, né, de coronavírus, de pandemia, as pessoas elas estão com mais medo do corona do que do pecado. Eu queria que as pessoas elas tivessem o cuidado minucioso que se tem pelo vírus para cuidar justamente da realidade sobrenatural. Porque, gente, o corona não pode te levar para o inferno, não. Você pode morrer de coronavírus e ganhar o céu. Glória a Deus. Agora, o pecado te leva para o inferno. Uma pessoa que morre em pecado mortal, tchau, querida. Não tem purgatório, não, gente. Porque para você ir para o purgatório, você precisa estar vivo. Deus é o Deus dos vivos, não dos mortos. Quem está no purgatório significa que não alcançou nessa vida o grau de purificação e de santidade querida por Deus. Então está lá para alcançar o nível de perfeição que Deus sonhou. Tá bem? Mas significa que ela está com um vínculo de caridade na alma dela. E esse vínculo de caridade é a amizade com Deus. Em outras palavras, estado de graça. Agora, uma pessoa que está em estado de pecado mortal, ela está em estado de inimizade com Deus. Significa que morreu em estado de pecado mortal, vai para o inferno direto. Não tem essa de pensar, vou celebrar. Não vai mudar nada. Porque morrendo no estado de pecado mortal, Deus não pode restituir a graça naquela alma. Porque a alma quis. E após a morte, ela se configura aquilo que ela quis. Nessa vida. Assim como das coisas boas. Se ela viveu na graça de Deus e morreu assim, passando para o outro lado, ela vai se configurar aquilo que existe na alma dela. Isso é importante para estar claro. Então, se nós olharmos para a realidade do pecado e nos preocuparmos em ver fugir das contaminações do mesmo modo que a gente vê para fugir do coronavírus, nossa, a gente ia ser, o mundo ia ser santo. O mundo ia estar santo assim, ó. Não estou falando para a gente negligenciar o coronavírus, não. O contágio, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando que houve aí justamente uma inversão de preocupação. Uma inversão. E aí a gente se preocupa mais e dá mais atenção para uma coisa que só mata o corpo e não tem poder para matar a alma e negligencia aquilo que pode matar a alma e o corpo também. E o corpo também. Porque o pecado, uma vez uma pessoa no inferno, o corpo que ela vai receber vai ser para condenação e não para a vida. Eu até tinha feito uma postagem, que eu não vou lembrar agora o certo como eu escrevi, mas que o passar álcool em gel, né, ou então o lavar as mãos, seja como a nossa preocupação de manter uma oração diária, de ler o Evangelho, de não se expor a ocasiões de pecado. Né, que essa preocupação de não aglomerar, de usar máscara, seja a nossa preocupação também com o pecado. Se você fizer essa analogia, sobretudo fazendo uma releitura, né, uma leitura de trás para frente, né, de como você viveu desde lá de março a sua vida espiritual e como você se preocupou mais com a questão natural, que é o coronavírus, você vai conseguir identificar algumas respostas. O quanto de gente que fica na televisão olhando o número de mortos, não sei o quê. Mais uma vez eu falo, o coronavírus não tem poder para levar ninguém para o inferno. Agora o pecado tem. Por que em vez de se preocupar com o número de mortos, você não se preocupa quantas vezes você cometeu pecado mortal e quantas vezes você não fez ainda penitência por eles? Porque eles deixam consequência na sua alma. Deixam consequências sérias. E as penitências? A gente precisa correr atrás do prejuízo. Eu estava lendo esses dias, só um parêntese para ilustrar, né? Era até no site do Padre Paulo Ricardo, que numa revelação privada,
foi dito o seguinte: assim como 1000 anos para Deus é como a vigília de uma noite, ou seja, um dia, por um único pecado mortal cometido, no purgatório você tem que pagar 7 anos por um único pecado mortal que você cometeu. E só para a gente poder ilustrar, o purgatório ele é semelhante ao inferno, a menos por uma coisa, que a alma lá ela está extremamente feliz e conformada à vontade de Deus, porque ela sabe que já está salva. Então ela aceita todo tipo de sofrimento feliz. Mas é muito melhor, e olha só que absurdo o padre Renan vai falar agora, é muito melhor você desejar nessa vida ser comido por um câncer do que você desejar o purgatório. Porque se você for ver o relato dos santos que viram o purgatório, é algo terrível. Existe pena para cada tipo de pecado. O pecado da luxúria, o pecado da maledicência, o pecado da fofoca. Então é melhor a gente pedir um câncer muito severo nesse mundo para que a gente expie os nossos pecados do que pensar em purificar isso no purgatório, que vai ser muito pior. Porque o cristão que fica vivendo, pensando em purgatório, ele não vai para o céu. Não vai. Porque ele está querendo viver o caminho pela metade. Essa foi uma realidade que eu aprendi com o meu professor de matemática. Pense no 10. Porque pensando no 10, se esforçando para o 10, talvez você tire 7. Agora, se você pensar no 7, meu querido, tu não vai tirar um 7. Tu vai tirar um 3, vai tirar um 2. Que só tira até um 0. Mas a gente tem que pensar no céu. Empreender tudo para ganhar o céu. Se ganharmos o purgatório, louvado seja Deus. Mas os meus esforços é para que alcance o céu. Tá? E como essa vida justamente de viver a pureza é algo muito, muito sério, eu vos digo que vai ser um outro absurdo que o padre vai falar. Nós sabemos que Maria é a Imaculada Conceição, que Maria não tem pecado algum, não cometeu pecado nenhum. Ela não teve a mancha do pecado original. Sabemos disso, isso é dogma de fé. Mas comparada à pureza de Deus, Maria, que é a rainha dos anjos, a rainha de todos os santos, só está abaixo de Deus. Comparada à pureza de Deus, Maria é impura. Maria tem impureza comparada à pureza de Deus. Veja só, nós somos chamados a vivermos a identificação com Cristo. Perfeita. Deus que se fez homem. Portanto, iluminados por esse texto do Evangelho, é para a gente ver. Nós é que estávamos sendo tentados em Cristo no deserto. E assim como Cristo venceu a tentação, nós é que vencemos a tentação em Cristo. Ele venceu em nós. É preciso que a gente olhe para o modo que Cristo venceu e busquemos. Aquela pessoa que vira e fala assim, ele venceu a tentação porque ele era Deus. Essa pessoa não tem fé. Ela não tem fé. Porque é justamente uma blasfêmia gravíssima a nosso Senhor. Porque é julgar como se fosse uma grande palhaçada o mistério da encarnação. E como se fosse uma grande mentira o convite à santidade. Né? Que Deus ele faz para todos. Sede santos como o Pai Celeste é santo. É para todos. Se isso é um projeto mentiroso, nós estamos falando que Deus mente. Que Deus engana. Então é falta de fé. Se eu não me esforço, a culpa é minha. Não é de Deus. Porque o projeto ele é acessível. Agora, é preciso que eu me esforce. Tá? Então, a gente só entende a questão da saúde espiritual, propriamente dita, se eu luto para manter a graça de Deus na minha alma. Conforme os santos eles vão progredindo, o estado de saúde, ou seja, aquelas raízes dos pecados capitais, eles vão cedendo, elas vão cedendo cada vez mais. E aí a alma ela vai se configurando cada vez mais ao de Cristo. E vivendo por Cristo. Isso já pode ser vivido nesse mundo. O tema ficaria muito extenso se eu falasse de moradas, falasse de uma série de coisas.
mas é o que Santa Teresa ela vai falando da progressão na alma. Existe como a gente entender a nossa alma no estado de graça, né? Tem ali a centelha, a trindade inteira na sala do rei, como a Santa Teresa vai falar. A luz ela já está lá iluminando. Só que é preciso com que essa luz ela fique cada vez mais intensa. Então imagine uma luz no final de um corredor muito extenso e na frente dessa luz até o ponto de onde você está tem uma sucessão de lençóis. Uma sucessão de lençóis, um na frente do outro, até chegando você. Aquela luz, quando chegar em você, se o corredor é muito extenso, você talvez não enxergue a luz lá no final, mas ela está lá, iluminando. Na medida que você começa a tirar os lençóis, essa luz que está iluminando por trás do lençol vai ficando mais intensa, vai ficando mais intensa, mais intensa, até o ponto de só ter um único lençol e esse ser retirado e você está contemplando a luz. Isso se chama justamente de ver Deus face a face. Porque nesse mundo a gente ainda vê Deus através do véu da igreja, dos sacramentos, e sobretudo da fé. A gente não vê Deus face a face. Tá? Então é preciso que eu me empenhe no estado de graça e vá crescendo em oração, crescendo na aplicação das virtudes, para que essa saúde venha. Senão, o meu estado de doença, que já estou lá desde o pecado original, ele vai criando raízes, vai permanecendo. É importante a gente entender também, antes de eu terminar falando da Virgem Maria, que as consolações, que tem gente que reza e tem aquelas consolações sensíveis, que é o choro, que é o arrepio, não sei o quê. Tudo isso Deus ele permite. Quando vem de Deus, nos leva para a vivência justamente da oração, das virtudes. Quando vem do diabo, nos leva para a vanglória, né? Justamente para a vaidade. Mas falando daquela consolação que vem de Deus, propriamente dita, é preciso que eu entenda que Deus ele é livre. E ele dá quando ele quer e pode retirar. No momento em que ele retira isso de nós, vem aquele grande momento de secura espiritual, onde vai ficar mais difícil de fazer a oração, vai ficar mais difícil de conseguir cumprir com as obrigações de Estado, com as atividades espirituais, a participação da missa, a oração do terço. Vai ser mais difícil, mas é muito mais meritório, porque é difícil. O céu ele precisa ser merecido. Deus ele abriu o céu para nós, mas é preciso que nós o mereçamos. Então é preciso se esforçar, né? Porque tem gente que condiciona a presença de Deus quando está tudo dando certo. Está tudo muito bom, está tudo muito legal, eu estou feliz. E aí quando vem as provações, a pessoa que tem uma fé infantil, ela pensa, Deus me abandonou, tá chato, não quero mais rezar. Mais uma vez eu falo, tenha consciência, você está doente espiritualmente. Você precisa se esforçar para que o médico dos médicos, pela ação da graça, venha curar o seu interior. E essa cura significa a transformação progressiva da nossa alma com a alma de Cristo. Então, se eu não me entendo doente, eu não vou me empenhar. Assim como uma pessoa que demora muito para ir no médico. Mas no momento que ela vai no médico, e o médico fala, olha, você está com uma doença grave. Tem um nódulo aí que a gente descobriu, é um câncer maligno, e você vai precisar fazer rádio, vai precisar fazer... como é que é o nome do outro procedimento? Eu esqueci. Quimioterapia, isso, lembrei. Vai precisar fazer quimioterapia, radioterapia, etc. Se a pessoa não faz, ela permite com que a doença cresça. E aí vem o óbito. Analogamente à vida espiritual. Nós já sabemos que temos o pecado em nós. A nossa vida está torta. Nós precisamos nos empenhar para a vivência das virtudes. Não, fugir de toda ocasião de pecado que realmente, se eu fosse falar, teriam N caminhos, né? E falar de todos os vícios, de todas as virtudes,
todas as virtudes anexas que são opostas aos vícios, isso daí precisa de um curso à parte para falar de cada uma. Não dá para falar agora. Eu não sou uma enciclopédia, nem um robô que consegue fazer uma síntese perfeita. Tá? Porque um assunto puxa outro e não dá para ser tão breve assim. Mas no pouco que a gente identifique na nossa alma, eu tenho uma incidência maior nesse pecado, no da luxúria, da masturbação, da pornografia, ou então da preguiça. Sou uma pessoa que gosta muito do dinheiro, não vivo sem dinheiro. Opa, então, se é a avareza, eu vejo ali a virtude oposta da avareza, que é a pobreza. E vou começar justamente a atacar a pobreza, que tem, cada virtude também tem os seus níveis. Então, ataca o primeiro nível. E amanhã de novo. E amanhã de novo. Né? Fazendo alguns exames de consciência, como Santo Inácio, ele mesmo nos indica para que façamos um exame de consciência, ali por volta do meio-dia, onde você vai mapear, desde o momento que você acordou e que fez o propósito de atacar aquele vício, né, específico e praticar a virtude oposta naquela prática específica. Aí você vai justamente passar na sua alma, com auxílio de Deus, é claro, desde o momento que você acordou até ali o meio-dia. Depois do almoço, né, você faz novamente o propósito que você tinha feito de manhã. E ali, quando chegar às 18 horas, você faz um segundo exame de consciência, que é justamente para percorrer do meio-dia até aquele horário das 18 horas, se você foi fiel. E aí você tem um caderninho onde você vai anotando. Se o teu pecado é, por exemplo, a soberba, você escreve lá soberba. Quantas vezes você cometeu o ato de soberba? Uma vez, duas. Porque no dia seguinte, você novamente vai fazer esse propósito e você vai comparar. E depois você compara de uma semana para outra semana, qual foi o seu progresso. E depois você compara, né, de um mês para outro mês, de como que foi o seu progresso. E assim vai progredindo a sua consciência melhorar. Porque eu falo aqui, somos 2 padres. O que tem de gente que confessa mal está fora do gibi. E tem gente que quer falar da história do pecado. É só para você falar o pecado, mas sabe por que se confessa mal? Porque não faz exame de consciência. Já teve uma senhorinha, né, que chegou para mim e falou assim, era confissão comunitária, né? E aí ela chegou para mim e falou, padre, eu não tenho pecado não, eu não cometi nada não. Eu falei, pois bem, senhora, então tá tudo bem, né? A senhora vai rezar, tem ali o Santíssimo está exposto, vai lá fazer o exame de consciência, que eu tenho certeza que Deus vai iluminar a alma da senhora. Ela, tá bom, muito obrigado. E saiu. Porque tem gente que não faz exame de consciência, vê o padre e vai naquele ímpeto, vou lá me confessar. Gente, a confissão é um sacramento que precisa ser feito de forma digna. O padre está dando sopa, vou lá, no desespero. Igual um monte de gente vai no desespero pro postinho assim que souber que tem a vacina contra o coronavírus. Não pode ser assim na vida espiritual. Vou lá no impulso. Não, você tem que parar, tem que rezar, tem que fazer o exame de consciência. Então, esses exames diários, eles vão te ajudar a você conhecer a causa do pecado. Coisa que deve ser feita na direção espiritual. Porque não basta só você falar, eu caí aqui, fiz isso. É preciso saber o que me motivou a cometer tal ato. Por que eu reincido tanto nessa queda? O que eu procuro com aquilo? Que veja, lá em Gênesis, a serpente, ela seduz Eva a comer do fruto proibido. E é interessante quando diz que Eva, ao olhar para o fruto, ela viu que era bom. Ela viu que era gostoso, apetitoso. É só você escolher que fruto você quer. Aquele que tem a aparência de bondade ou o fruto de fato que é bendito, que é o fruto da Virgem Maria. A gente, ao rezar a Ave Maria, fala sempre, bendito o fruto do teu ventre, Jesus. Ele é o verdadeiro fruto. Aquele que vem da serpente parece muito bom, mas vai te levar para uma mentira. Você vai continuar vazio. Entende? Então, se eu não faço exames de consciência frequente, eu não vou saber o porquê que eu estou sempre caindo ali. Eu vou ficar como um ratinho.
O ratinho novamente comeu, caiu, a ratoeira pegou. Matou o ratinho, pecado mortal. Aí vai lá no padre, ai, padre, pequei, fiz isso, isso. Ele vai te absolver e tudo mais. Mas e aí? Aí tu volta para casa, daqui a pouco caiu de novo. Aí volta lá no padre, padre confessor. E aí? Como é que vai progredir assim se você não para refletir? É preciso refletir. Por que eu caio sempre aqui? Por que eu faço sempre isso? O que eu estou buscando? O que eu estou querendo naquele caminho? Por que eu ajo sempre assim? Entendem? Essas perguntas, elas só surgem à luz do Espírito Santo e também se você tem um exercício frequente para se conhecer. Tem gente que fala que se conhece, mas não se conhece. É preciso conhecer a alma. Por isso, eu gostaria de terminar essa minha explanação falando um pouquinho da Virgem Maria, né, e de como a Virgem Maria, só naquele período, naquele episódio, melhor dizendo, que ela leva Jesus no templo, ela já nos mostra 7 virtudes. A primeira virtude que ela mostra é a humildade em procurar uma purificação que ela não precisava, porque aquela purificação do templo era para aquelas mulheres que tinham o parto de forma normal. Tinha o contato com sangue, que para o judeu, né, o contato com sangue torna a pessoa impura. Então é preciso que ela passasse pelo processo de purificação. Mas ela não, o nascimento de Jesus não teve sangue, derramamento de sangue por parte da Virgem Maria, porque o dogma da virgindade perpétua de Maria diz que ela é virgem antes do parto, durante o parto e depois do parto. Então, a maneira como Nossa Senhora deu à luz a Jesus foi de forma milagrosa. Tá? Segundo, o amor à pureza nesta purificação. A Virgem Maria ama a pureza. Por isso, se você se diz filho de Nossa Senhora e ama pecar, não luta contra o pecado, saiba que a Virgem Maria odeia essa sua prática. Tá bem? Porque olhar para o pecado e pensar que a Mãe de Deus, ela é misericordiosa, sim. Ela intercede por nós. Mas lembre-se que diante do pecado a Virgem Maria está chorando. A Virgem Maria, diante da cruz, ela não chorava por Jesus, chorava por nós. Que as mulheres de Jerusalém foram repreendidas por Nosso Senhor. Nosso Senhor falou, não choreis por mim, mas por vós e por vossos filhos. Então, a Virgem Maria, na cruz, diante da cruz, chorava por nós, porque lá estavam os nossos pecados, a nossa miséria. Então, pensar em, eu amo muito a Virgem Maria, mas não luta contra o pecado, você está sendo mentiroso. É como São João vai falar e fazendo uma analogia. Quem diz que ama a Deus, mas peca, é mentiroso. Porque não existe amizade entre Deus e o pecado. Então não tem como você falar, amo muito a Deus e não me esforço para lutar contra o pecado. Não me esforço para vencer nas tentações. Não me esforço. Então esse amor é algo sentimental, psicológico, mas não é real. Porque para ser real tem que ter luta. Terceiro, a Virgem Maria mostra sua virtude pelo amor à obediência. Quarto, o respeito ao filho ao levá-lo ao templo. Quinta virtude, a devoção aos lugares santos. Sexto, a ação de graças na oblação do filho, ou seja, na entrega do filho. E 7, a pobreza na oblação. Por isso, Santo Tomás ele nos ensina que existem 8 modos para que a gente se purifique e assim viva a saúde espiritual. Primeiro, da mancha do pecado. Segundo, no conhecimento quanto à inteligência. Terceiro, no nosso amor, no nosso modo de amar. Quarto, no espírito, pela reta intenção. Pois nem tudo que a gente faz, a gente tem que falar assim, eu não tive a intenção, mas a nossa intenção é meramente humana. Quinto, na boca, quantas palavras. E o que tem de católico, né, eu falava também nessa homilia, né, que não vigia aquilo que fala, acha que está tudo certo. Eu falava o seguinte, na homilia desse domingo, se a gente for pensar, 98% dos que estão dentro da igreja
não entrarão no céu, porque vivem do mesmo modo como todo mundo que está fora da igreja. Se te bate, você revida. Se te traíram, você trai. Se fazem fofoca de você, você faz fofoca. Né? Você rouba, você mata. Né? O outro lá faz tantas atrocidades, e você faz também, porque você não quer sair por baixo. Quer sempre sair por cima, só que é o modo do mundo. Então, 98% das pessoas da igreja são como as pessoas que estão lá fora. Somente 2% são aqueles que querem viver como os santos viveram, quer ver de forma heróica. Por isso, para você saber se você está nos 98% ou nos 2%, você compara a tua vida com a dos santos. Porque se você quiser comparar a tua vida com as pessoas que estão lá fora, não vai dar. Porque tem gente que acha que já está bom só porque reza o texto todo dia. Ah, eu assisto a missa. Ah, eu vou à missa. Né? Estou sempre na igreja desde criança. Gente, isso daí é o básico. Né? É como se Jesus estivesse falando para nós assim, você não está fazendo mais do que sua obrigação. Isso é o básico. Você não está fazendo nada além, não. Eu sei que diante do mundo isso aí já é muita coisa, mas não se compare com as pessoas que estão lá. Você tem que se comparar com as pessoas que são santas. Porque comparando com os santos, você vai ver o quanto que é preciso ainda crescer. O quanto que ainda precisa viver as virtudes, se aplicar, vencer a preguiça espiritual. Que se compara com aqueles que não fazem, é muito mole. Aí você vai se achar, não, eu sou santo. Olha só como é que esse pessoal é bebum, tudo pecador. Ó. Né? Não vai para a missa, mas quer ficar enfiado no bar, bebe o dia todo. Né? Enche a cara. Ou então falando daquela que é da igreja, né? Tá aqui, louvando a Deus, levantando o braço, mas daqui a pouco tá fazendo isso, tá com o marido dos outros, tá fazendo fofoca. O filho dela que tem uma vida toda torta. Aí você se acha santo, porque não faz isso. Tá se comparando errado. Mais uma vez eu falo, se compara com os santos e veja se você está no 98% ou dos dois. Eu, com muita sinceridade, vou falar. Eu ainda estou nos 98%. Eu preciso me esforçar muito para estar nos 2%. Porque eu estou nos 98%. Estou nos 98%. Padre, que absurdo você falar isso. Gente, estou sendo muito sincero. Gente, a gente não pode se arrogar que está santo, não. Olha para como os santos viveram de forma heróica a fé. A luta, o empreendimento pelas virtudes. Você não pode se achar que é pouco. Ou então que já está, melhor, suficiente o que você já faz. Ah, que eu rezo a liturgia das horas todo dia. Eu faço jejum toda sexta-feira. Né? Faço abstinência de carne, quer dizer. Toda sexta-feira eu cumpro as leis da igreja, vivo os mandamentos, tá? Isso daí você já deveria estar fazendo já há muito tempo. É o básico. É o primeiro degrau. Agora está precisando progredir. Padre, que absurdo. Eu pensava que eu já estava progredido. Não está não, meu filho. Tá não, ainda falta muito. Falta muito. Bem? Continuando. Sexto, nas nossas mãos quanto às ações. Precisamos purificar as nossas ações. Sétimo, em todo o corpo quanto à maneira de viver. O nosso modo de proceder precisa ser mortificado, precisa ser purificado. E o oitavo, nos bens quanto à supressão das coisas supérfluas. Eu acho engraçado, e aqui eu vou falar, vou escrachar um pouquinho, tá, um negócio. Eu não sou pároco mesmo, posso falar. Né? Né? Não, o Padre Henrique não teve nada a ver com isso, tá, que eu vou dizer. Mas eu tenho certeza que se você for ver aquilo que é de direito, que você pode e deve gastar com aquilo que você recebe, e se você for ver o quanto que você gasta com besteira e o quanto que você dá de dízimo, eu tenho certeza que o dízimo pode ganhar uma engordadinha aí. Aquilo que você pode colaborar na igreja pode ganhar uma engordada. Porque a gente tem uma coisa no nosso coração que precisa ser convertida ainda. Aquela preocupação de, não, mas aí vai faltar para mim. Entendeu? Sabe aquele negócio de criança que a mãe ela pega um doce e reparte entre os irmãos e um fica olhando para ver quem pegou o pedaço maior, porque não partiu igual?
Fica aquela preocupação. Não vai faltar para mim. Eu tenho que ter. Gente, tem um coronavírus aí, que é bom essa pandemia para isso. Tem um coronavírus, tá matando até bispo. Dom Henrique Soares, bispo novo, morreu. A gente não sabe. Aí fica aquela preocupação com o negócio, mas morrer vai ficar tudo aí. Vai ficar tudo aí. Entendeu? Tudo aí. Então, é preciso a gente olhar, né, para toda essa realidade e a gente não se apegar às coisas terrenas, a gente abrir mão delas. Então, eu penso que se você fizer uma análise legal na hora da conversão dos bens supérfluos e viver só o essencial, viver a pobreza, tenho certeza que a sua ajuda à igreja vai aumentar. Tá? Muito obrigado pela sua atenção e eu encerro por aqui o que eu tinha para dizer. Bom, agradecer ao Padre Renan, né? Primeiramente, eu sei que muita informação da realidade desse cuidado espiritual, porque a vida espiritual ela atinge todo o nosso ser, né? E isso afeta, com certeza, todas as áreas da nossa vida, né? E, lógico, a gente tem sempre essa dificuldade de ver como a luz da fé, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, que traz essa grandeza, né? De revelar para nós tudo mastigadinho, né? Que traz moidinho para a gente, junto com a igreja, que tem a sabedoria aí de fazer com que nós possamos compreender cada vez mais aquilo que precisamos ser, né? Lógico que hoje enfrentamos essa dificuldade do mundo, né? Essa banalidade do mal, né? Que, infelizmente, é uma situação que beira, assim, a todos, né? Isso, dentro da igreja, vem cada vez mais contaminando com essa questão do relativismo, né? Onde eu escolho, bem dizer, o que eu tenho que ser e o que eu quero ser, e ponto final, achando que isso é ser cristão, né? Então, o Padre Renan mostra isso. E quando nós realmente olhamos para a nossa doença, né? É algo que já nos coloca a perceber o que precisamos olhar e, à luz da fé, deixar realmente, né, o Senhor nos iluminar o que é necessário buscar, né, assim, os remédios necessários para a nossa cura e, ao mesmo tempo, essa cura que vai nos conduzir ao caminho da salvação, né? São coisas que todos nós temos aí nessa luta, né? O Padre Renan brincou dos 98%, né? É uma realidade que nós vemos, eu me insiro nesses 98%, né? Totalidade. O Padre Renan me conhece muito bem, sabe que eu nunca me escondi, muito pelo contrário. Quem convive comigo sabe quem eu sou, né? Mas eu tenho minha luta, apesar de todas as limitações, eu procuro sempre superar, né? A ira, por exemplo, hoje é uma luta minha. Hoje eu consigo respirar. O Padre Renan, quando me conheceu, sabia que era um estalo, né? Tanto que na primeira missa ele lembrava como eu tratei ele quando me sinto. É verdade, eu lembro. Quem apanhou nunca esquece, né? Mas é algo que a gente vai mudando. Hoje não, hoje eu consigo, né, lidar muito melhor, consigo ver, mas isso é uma luz de um caminho, né, de um processo, né, uma caminhada. Exatamente. E é algo que a gente vai vendo que é um trabalho para toda a nossa vida. E o mais importante é a gente não perder a questão do céu. Então eu vou abrir para as perguntas. E aí tem uma pergunta da Verônica aqui que eu estou vendo. Olha aí, já eu já queria responder. Que é como distinguir o deserto espiritual da preguiça? Bem, a aridez espiritual, como eu falava, né, de forma rápida, ela pode ser gerada por Deus como uma graça. Como uma graça para poder fazer com que a pessoa progrida nas virtudes, né, na vivência, ainda que ela não tenha consolações. Então, Deus ele pode provocar isso na alma da pessoa, não dar consolações, gerar justamente aquele deserto espiritual. E isso é bom, é positivo. Tá? Agora, existe um outro deserto espiritual que é causado por nós, que é justamente, vem pela preguiça ou vem por outros pecados. Tá? Que é uma tristeza, é um torpor exagerado, que é um dos efeitos da preguiça.
Então você consegue identificar isso fazendo exame de consciência, buscando justamente a origem, né? Na direção espiritual isso também ajuda muito, né? Quem não faz direção espiritual, por favor, procure um diretor, né? Vê se o Padre Henrique ele consegue te acompanhar, né? Ou então pega um padre de fora, porque não dá para o Padre Henrique, infelizmente, acompanhar a paróquia inteira. Não dá. Entendeu? É impossível. Sem Né? condições. E talvez alguns seriam só direção uma vez ao ano, se for pensar em dividir, ou então uma direção a cada 2 anos, se for pensar em atender todos os paroquianos. Mas não é necessário a direção espiritual para conseguir identificar isso. Estou falando que ajuda. Você fazendo um exame de consciência frequente, você consegue identificar qual é a causa dessa tristeza. Você se colocou em estado de pecado? Você se colocou em exposição? Né? O que causou aquela disposição de preguiça, de não vontade de viver as virtudes, de realizar? É porque você quis tudo de uma vez, numa gula? É que tem gente que é assim, e isso acontece também analogamente à pessoa que quer emagrecer. Ela engordou 20 quilos, e aí em um dia ela quer perder os 20 quilos. Então ela fica sem comer 24 horas e faz, sei lá, 6 horas de academia. Ela vai terminar no dia estrupiada, desculpa falar assim, e no dia seguinte ela não vai querer fazer nada. Então tem gente que é assim, eu quero ser santo. Aí vê trocentos filmes, compra trocentos livros e quer ficar lendo sintope de ladainha, sintope de... Aí no dia seguinte não faz nada. Não é assim. Nessa coisa febril de aí para de falar com todo mundo, né? Se tranca no quarto. Isso é uma atitude febril, isso daí não é virtude. Isso é escandaloso. Isso gera escândalo. É preciso ter ordem, né? Dia a dia. Então, às vezes, essa preguiça ela vem por causa desse ímpeto, desse pecado que a gente comete, de querer tudo de uma vez, e aí no dia seguinte está cansado, né? Está cansado. Então, assim como acontece na academia, na vida espiritual também. Séries pequenas. Fazer um plano de vida com cores equilibradas, respeitando o seu estado de vida. Porque tem gente que é casado e quer passar o dia inteiro na igreja. Tá errado. Ah, mas é porque meu marido não é da igreja. Ué, seja igreja para o seu marido. Ah, porque minha esposa não é da igreja. Seja igreja para sua esposa. Ah, é porque eu preciso sair, porque os meus filhos, eles dão muito trabalho. A igreja não é válvula de escape, tá certo? Não, não pode ser válvula de escape. Não trate a fé católica, a igreja, como se fosse uma droga. Ah, eu tô querendo fugir da realidade, então eu vou lá, vou para a igreja. Tá errado. Entende? Então é preciso que a gente analise no exercício espiritual, perceber, esse estado que eu estou agora é causa do pecado? Se não, então veio de Deus. E aí, se vem de Deus, aquilo que eu aprendi com as consolações que Deus me concedeu, eu aplico agora. Tá bem? Então é essa a diferença. Você só consegue perceber fazendo uma análise de vida, porque não é algo sensível, entende? Porque também na aridez espiritual, o efeito é semelhante, quando vem de Deus, melhor dizendo. O efeito é semelhante, ele te dá, você fica com torpor, você serve a Deus sem gosto, você reza, mas sem gosto de rezar. Mas a diferença é que isso está te fazendo crescer na virtude e no ato de fé. Enquanto para o outro lado, ele está te afastando cada vez mais. Tá? Mas para conseguir perceber, é só mesmo rezando e pedindo a Deus. Mais uma pergunta aí. Mariana, você atende em direção espiritual? Atendo. Eu estou em Campo Grande, na paróquia Nossa Senhora do Carmo. Tá? Se você tiver disponibilidade para vir aqui, né, em Campo Grande, eu posso atender sim, sem problema nenhum. Mais alguma pergunta, pessoal? Só para finalizar, então, enquanto isso, não sei se vai vir mais uma pergunta ou não, mas essas realidades que nós vivemos, né, hoje no mundo cada vez mais onde eu falo que o coronavírus trouxe algo para nós de importante, né? As pessoas só veem a desgraça, né? Só vê a morte e tudo mais, mas
uma coisa que a gente não valorizava e que hoje, né, nós estamos tendo que aí lidar, né, com a questão do tempo, né, que é importante para o crescimento espiritual. O Padre Renan sempre bateu muito nessa tecla para mostrar para nós. A virtude da temperança, ela se faz, na verdade, como uma realidade de equilíbrio diante de todas as coisas, né? Se você começa a equilibrar, isso vai trazer para você uma realidade de organização, tanto na vida espiritual como nas demais realidades, né? Exame de consciência, vida de oração, tem uma hora para tudo, né? Eu lembro aquela passagem, há um tempo para tudo na vida, né? Então é algo que nós precisamos perceber que o tempo é graça, e a graça é a oportunidade de nosso crescimento, né? Porque senão a gente acaba perdendo, achando que o tempo é aquela distinção dos gregos, né? O Cronos, né, e o Kairos, né? O Cronos é o tempo cronológico, mas o Kairos, ele entra e permeia na nossa vida. E se nós não deixamos a graça de Deus agir no nosso tempo, nós deixamos o tempo como se fosse segurar a água. Bota a água na minha mão, se eu jogar, ela vai passar. E assim a gente não vai conseguir lidar com toda essa situação da nossa vida. E aí, se nós queremos a conversão, assumir a consciência. É o Sim. necessário. O autoconhecimento. É o caminho necessário para o crescimento. Existe, aí mais uma pergunta, como diferenciar a tristeza causada por mal psicológico do mal espiritual? Mais uma pergunta. Tem como identificar, sim. Tá? Mais uma vez eu falo, você consegue identificar procurando a origem dela. Tá? Mas isso daí é preciso ter um acompanhamento. Sozinho vai ser mais difícil de conseguir identificar. Tendo a direção espiritual e você fazendo, né, praticando esse exercício do autoexame da consciência, você consegue fazer um mapeamento ali. Porque o Espírito Santo, ele é real. Primeira coisa que a gente precisa saber, ele é real, ele é Deus, e ele, como vai dizer na segunda leitura desse domingo, ele conhece o nosso coração e também intercede por nós segundo Deus. Ele sabe como honrar o Pai. Então, é ele que vai mostrando a nossa alma, o que existe dentro de nós. Então, até para fazer um bom exame, antes é preciso rezar, pedir as luzes de Deus. Nunca fazer nada, sobretudo essas ações onde eu preciso me autoconhecer sem rezar. Então, uma vez que eu rezo, eu consigo, né, à luz de um diretor, que aí vai ser mais fácil com o diretor espiritual, saber se aquilo ali é proveniente de uma doença espiritual ou se é proveniente justamente de algo patológico, no caso a depressão, né? É possível saber sim. Porque a causa, a gente não vai olhar tanto para os efeitos, né? Também para eles, mas às vezes o que está causando aquilo ali é algo distinto. Tá? Mas eu não tenho como precisar agora falar, é só mesmo acompanhando para poder saber, porque tem N situações, né? Várias coisas. Assim como acontece na virose, né? A virose, ela pode ser, tô com coriza, então tô resfriado, tô com dor de cabeça, diarreia. Isso pode ser por uma porção de coisas, né? Os sintomas são parecidos, mas a causa vai ser distinta. A causa é distinta. Às vezes a pessoa está com isso, mas ela está com coronavírus. Às vezes o outro está tendo diarreia, está tendo... Mas não é isso, ele está com uma outra doença. Tá bem? Então, só mesmo acompanhando, mostrando a vida da pessoa, o que te causou aquilo ali, que a gente vai conseguir saber. Não tem como a gente precisar agora responder de coisa tão preto no branco, né? Porque não é assim. Não sei se te respondi. A princípio parece que... Parece... Aí, ó. Olha o Yuri aí, ó. Padre, canta uma música para que nos possa ajudar neste tema. Yuri aí, Quem, ó. o Yuri! Yuri? É, Ah, aí, ó. tá, o Yuri. Olha Deus o Yuri aqui. abençoe, Yuri. Que alegria você por aqui. Vamos esperar aí as coisas estar para se encontrar de novo, hein, meu irmão. Yuri é Pois também um é. colaborador aí, nos ajuda. Aí com também o talento do musical dele aí, nas nossas missas Mas pela tem, versão. olha, tem uma música que ajuda muito a gente meditar sobre esse tema da saúde espiritual,
né? Que é uma música que fala sobre suplicando ao Espírito Santo, né? Tão antiga e tão nova, que ela ajuda muito. Quero mergulhar nas profundezas. Vou cantar um trechinho em homenagem ao Yuri. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e descobrir suas riquezas em meu coração e descobrir suas riquezas em meu coração. É tão lindo tão simples, brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus. Tão suave, brisa leve, doce Espírito Santo de Deus. É tão lindo, tão simples, brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus. Tão suave, brisa leve, doce Espírito Santo de Deus. Essa música, ela ajuda a gente a meditar sobre as riquezas que nós recebemos no nosso batismo, que às vezes a gente perde quando a gente peca mortalmente, mas estando em Deus, permanecendo em Deus, essas riquezas elas vão crescendo cada vez mais, cada vez mais. Amém. Amém, né? Então, vamos... Tem uma outra pergunta aqui, da Juliana. Então, falta de vontade de rezar ou ir à missa é sinal de doença espiritual? Pode ser. Qual o primeiro passo para reverter isso? Então, eu digo que pode ser porque, como eu falei, a secura espiritual que Deus dá, ela também provoca na alma esse torpor, essa dificuldade de realizar aquilo que é bom. Mas a pessoa reconhece que não é fruto do pecado e ela continua exercendo a virtude, tá? Então, qual o primeiro passo que deve se fazer? Um ato de fé. Eu não vou à missa porque Deus precisa de mim. Eu vou à missa porque eu estou doente e eu preciso da graça de Deus. Sabendo que a missa é a oração mais perfeita e o ato mais perfeito e justo que eu posso oferecer a Deus. Então, é esse ato de fé que tem que ter. Não está ligado ao meu desejo sensível. Como quem tem um desejo sensível, talvez, de ver um filme e tudo mais. Ainda que eu não tenha esse desejo sensível, esse desejo pode vir pela consolação, que me acende o amor e me dá uma facilidade para realizar isso, com gosto, né? Mas ainda que eu não tenha esse desejo, eu sei, por um ato de fé, eu preciso de Deus. Eu preciso estar na Santa Missa. E vou. Tá? Então, esse é o primeiro ato que deve ser feito, um ato de fé. Você parar de fazer as coisas porque você sente gosto ou não, mas fazê-las porque é salutar para a sua santidade, para a sua vida espiritual. Assim como uma pessoa que esteja doente, ela talvez não sinta vontade de se alimentar. Né? Um dos sintomas do coronavírus é tirar o paladar, né? e o olfato. É horrível, né? Você comer sem sentir gosto das coisas. Mas a pessoa precisa se alimentar. Entendeu? Então ela precisa chegar ao alimento para o corpo não ficar fraco. Fazendo essa analogia também para a vida espiritual. Não tem a ver se eu estou desejando ou não. Eu preciso estar cada vez mais diante do meu Senhor.
Então eu vou para a Santa Missa mesmo sem vontade dele. Tá? Isso também pode ser orientado na direção espiritual, que tinha uma outra pergunta. Que aqui, pelo menos para mim, no celular, está aparecendo com a letra tão miudinha, eu tô meio cegueta, aí eu tenho que dar a chegadinha, tem que chegar um pouquinho para cá, para conseguir ler o que está escrito. Vamos lá, qual o primeiro passo para reverter isso, né? E é orientada mais a direção espiritual? Né? Sim, então, o primeiro passo para reverter isso é como eu falei, é o ato de fé. Isso para tudo, seja para a Santa Missa, seja para o terço que você precisa rezar diariamente, seja acordar e cumprir com as obrigações de Estado que você colocou no plano de vida, isso é para tudo. Ah, não estou com vontade de levantar e arrumar a cama. Ninguém perguntou se você está com vontade ou não. Você tem que falar isso para si. Entende? Para si todo momento. Ah, ninguém está me perguntando se eu quero rezar ou se não quero. Nosso Senhor falou, orai e vigiai, para não entrar em tentação. Tá bem? Para nós, a gente precisa dar essas chicotadas na nossa vontade, que é muito fraca. Tem mais alguma pergunta? É a questão da complexidade do tema, né? E que precisa ser bastante estudado. Poderia sugerir um seminário? É possível. Fazer um estudo dos vícios e virtudes, né? É muito complexo mesmo, tem muitas coisas, muitas coisas. Eu vejo que tem surgido uma moda, sobretudo entre os jovens de Twitter, de ficar falando muito sobre o temperamento. Ah, eu sou colérico. Ah, eu sou sanguíneo. Ah, eu sou fleumático. Ah, eu sou melancólico. Fica nesse negócio, lenga-lenga. Só que saber do seu temperamento não te ajuda muito. O que ajuda mais é saber das virtudes, de como os dons do Espírito Santo que nós recebemos no batismo e crescem no crisma, né? Eles ajudam a vivência das virtudes e me aproximam da vivência das bem-aventuranças, porque está tudo relacionado. Então, desculpa, é um tema muito complexo mesmo, né, de vícios e virtudes, e que isso ajuda muito mais você ficar perdendo tempo em querer saber qual é o seu temperamento. Porque só vai te ajudar a saber o seu temperamento se você tem em mente a prática das virtudes e para alcançar as bem-aventuranças. Se não, é como tem acontecido muito. Vira um signo católico. Ah, porque eu sou assim, eu sou assado, eu sou aquilo outro. Vira um signo, e aí não tem efeito nenhum para a alma. Fica só para virar uma tag. Então, realmente, aí o seminário é algo bom. Então, talvez um curso, né? Não um seminário, mas um curso um pouco mais extenso na página da paróquia, né? Então, isso aí. Parece ser algo que precisa ser pensado. Mas é uma boa sugestão. É uma coisa bem complexa. A vida espiritual é um leque. É verdade. É isso que a gente precisa entender. Porque não é só a questão dos vícios e virtudes, mas também existe a questão do todo um processo de autoconhecimento e toda a realidade que a gente precisa fazer, né? Da vida, do histórico, por aí vai, né? É um caminho a longo prazo, é isso que as pessoas precisam entender. Que não é um caminho a curto prazo, é a vida inteira. Né? A vida inteira. Até o momento que chamar para você ir para o outro lado. Mas é a vida inteira. A gente não pode deixar de remar nunca. É como se estivéssemos remando de fato contra a correnteza. Não pode parar nenhum instante, porque senão você retrocede o caminho todo. Até mesmo a Santa Teresa fala, às vezes tem uma pessoa que está tão progredida na vida espiritual, mas por uma soberba, por um descuido, ela para de lutar, porque se arroga santo, e daqui a pouco está cometendo um pecado mortal, coisa que há anos ela não cometia. Por quê? Parou de lutar. Parou de ter o mesmo afinco, né? Gente, assim, só para nos... indicação do livro é muito bom. Existem livros... Aí, Ana, livros é o que mais tem. Olha, eu vou dizer um que eu acho que é bem completo
Tem muitas coisas que você consegue comprar na Eclésia, se eu não me engano. Na Eclésia vende. Ou então lá naquela loja do São Bento, que é a livraria Livraria Lumen. Lumen Christi. Christi, isso. Mas eu tenho quase certeza que vende mais certo no site da Eclésia, que é o livro do Tanqueray, que é sobre teologia diacética e mística. Né? Teologia diacética e mística do Tanqueray. Você procurando no Google, você vai achar, é mole mole. Tem versão em PDF também. Se eu não me engano, PDF está em espanhol. Tanqueray, ele escreve de forma muito didática e fica muito fácil de entender. Também tem um livro do Antônio Rui Marim, que é O Ser ou Não Ser Santo. É um livro muito bom, também é uma forma muito mais didática, mas não é tão completo quanto o Tanqueray. O Tanqueray, ele faz quase minuciosamente falando de cada vício, das espécies de cada vício, a natureza deles, o que eles causam na alma e os remédios, e aí vai falando das virtudes. Por exemplo, tem temperança. Como eu falei, uma das espécies da temperança, que é uma das filhas da temperança, é a castidade. Então, ele não só fala da temperança, mas como vai falar de cada virtude anexa ali. Então, é um livro enorme, de mais de 500 páginas, entendeu? Mas vale a pena você ter, se você quer estudar, mas não só para estudar, mas para poder fazer crescer a sua vida espiritual, é uma boa aquisição. Tá? Tanqueray, que é sobre a teologia diacética e mística. Eu não sei agora dizer quanto que é o livro, mas não é nada de absurdo, não. Umas 670 reais, mais ou menos. Pode ser isso, com frete, né? Contando com frete. Mas vale muito a pena. Mas já, só para lembrar o pessoal que, assim, a gente quer buscar a vida espiritual, mas é necessário para o caminho de vida espiritual a gente conhecer também a nossa fé, né? Porque não adianta a gente querer dar um pulo se a gente não conhece também nem a nossa fé e nem conhece a nós mesmos, né? Porque isso é uma coisa que a gente precisa sempre ter consciência clara, né? Se a gente quer elevar a nossa vida espiritual, é necessário primeiro conhecer a nós, fazer um caminho de autoconsciência, né, que é a estrutura da base, né, a espiritualidade da base, para que possamos buscar a espiritualidade do alto, né? Então, é necessário reconhecer primeiro a nossa humanidade. E aí, consequentemente, a gente consegue fazer esse processo de ir além, né? Buscar as virtudes, né, mais elevadas. É uma verdadeira luta, né? Como São Paulo diz, né? Nós lutamos, o que é importante também deixar claro, padre, ler livros não vai te fazer santo. Isso é muito importante ter em mente. Exatamente. Não adianta encher uma estante. Eu sei que não é o caso da pessoa que perguntou, tá? Só estou aproveitando para falar de forma mais ampla. Para você não pensar, agora eu tenho que me entupir de livros. Não é isso. Tá? Os conselhos evangélicos já foram dados. Aquilo que Jesus fala no Evangelho é o que nós precisamos para ser santo. Tá? É claro que os livros eles ajudam, né, a iluminar aquilo que Jesus disse, né, a aprofundar o que Jesus disse. Mas não é uma novidade, não está sendo adicionado nada. Tá? Então é preciso ter em mente de que sou eu que preciso praticar em cumprir e viver o meu batismo, que eu já recebi. Viver de fato o batismo. Daí eu faço até um parêntese para falar que é justamente essa finalidade a da consagração à escravidão, a sabedoria encarnada por meio de Nossa Senhora, que é a que São Luís Grignion de Montfort, né, ele vem indicar. Primeiro, não é uma devoção inventada, porque se fosse, né, não poderia ser aceito pela Igreja, porque para ser uma devoção autêntica tem que estar desde a origem. Então, o que ele fez? Refletir de forma mais aprofundada o mistério do batismo, que todos nós somos chamados. E sabendo que a Virgem Maria é aquela que maior se identifica com Cristo, que maior imita as virtudes de Cristo, então ele aconselha a viver o batismo imitando a Nossa Senhora para melhor imitar a Cristo.
já que ela é quem melhor imitou a Cristo, tá bem? Então, todo o foco da vida espiritual é viver o batismo, nos realizarmos como filhos, tá bem? Só para isso ficar bem claro, que ler sobre santidade não vai te fazer santo. O que vai te fazer santo é você aplicar diariamente e cooperar com a graça para viver o batismo. E o que nós devemos fazer? Renunciar a Satanás, as suas obras, as suas pompas, aquilo que está lá na renovação das promessas do batismo, tá bem? Você pega, para você saber o que você deve fazer enquanto batizado para crescer, pega a renovação das promessas do batismo e lê, tá bem? Bom, está aí 1h30 já, né? Vamos. Já tá bom para encerrar. Pois é. Não queria falar que se deixar, todo mundo vai ficar perguntando aqui até amanhã, a gente não vai sair daqui. Não, mas é bom sempre ser o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, entendeu? É um pouquinho para cada dia, igual o maná. Não dá para poder juntar, não. Eu colher para o dia seguinte que não dá. Não dá, tem que ser naquele momentinho só. Então, mais uma vez, meu irmão, muito obrigado pela disponibilidade, né, de estar aí conosco, partilhando Amém. um pouco dessa riqueza, né, da nossa vida de fé, né. Eu sempre, certos temas eu prefiro pedir, né, o auxílio, né, porque quando eu falo, muitos que caminham podem achar que eu estou dando algumas indiretas, né, e não é. É só para vocês entenderem que, às vezes, a linguagem da igreja é uma só. Então, a gente vê essa realidade, né, como o Padre Renan traz para nós, que o cuidado de tudo, né, da nossa vida espiritual, no fundo, é para a nossa salvação, né, e o não cuidar é a nossa condenação. Então, é algo que a gente precisa ter sempre claro. O céu e o inferno é uma possibilidade dentro daquilo que nós fazemos nas nossas escolhas de vida. O que vamos escolher vai determinar, né, o nosso futuro na eternidade, né? Então, muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Peço agora você para fazer a oração final e darmos a bênção para encerrarmos esta live de hoje. Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, nosso Pai e Senhor, dai-nos a graça para nos achegarmos a cada vez mais à imitação perfeita da Virgem Maria, pois vós sois aquele que mais imitou a Virgem Santíssima, e imitando a Maria, nós estaremos imitando a Jesus Cristo. Dai-nos a graça, São José, intercedei por nós, vós que sois terror dos demônios, para que nós vençamos as tentações e consigamos cada vez mais crescer na graça, assim como reflete o vosso nome, que é o crescimento, aquele que cresce, isso que significa José. Dai-nos então essa graça do crescimento e, imitando a Maria, possamos crescer em estatura e em graça e em sabedoria diante de Deus e dos homens. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, seu castíssimo esposo, desça sobre vós e permaneça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Então, muito obrigado, Padre Renato. Então, amanhã, às 8 horas, teremos amanhã a presença do Dr. Carlos Eduardo para falar um pouco sobre a Covid-19, entender um pouco essa realidade dentro de tantas coisas que nós temos aí na mídia, mas saber, de fato, o que é e como lidar com ela, esse dia a dia, né? Nosso dia a dia, dentro dessa realidade. Então, mais uma vez, muito obrigado, meu irmão. Nada, obrigado a você. Boa noite a todos. Deus abençoe a todos vocês. Amém. Tchau. Tchau, tchau.